dia, pessoal do primeiro ano. Vamos lá dar sequência, né, no nosso estudo da geometria plana. Hoje nós iremos estudar os polígonos, né? Vamos ver aqui alguns conceitos, tal, para a gente dar continuidade no nosso estudo, beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui o que são polígonos. Existem duas situações: os polígonos convexos e os não convexos. O que é um polígono convexo? Percebam, eu consegui construir aqui um segmento de reta AB em que todo ele fica dentro do polígono. Já nesse outro exemplo, eu fiz esse segmento AB e parte desse segmento fica fora do polígono. Então, quando ele permanecer todo dentro do polígono, a gente chama de polígono convexo. Se parte desse segmento fica fora, ele é um polígono não convexo, beleza? Então, quais os elementos de um polígono? Eu fiz aqui um retângulo com esses pontos A, B, C e D. Esses pontos A, B, C e D é o que a gente chama de vértices, né? São os vértices do polígono. A distância que vai de um vértice a outro, tipo aqui B até C, é o que a gente chama de aresta. E o ângulo, né? Ó, nós temos aqui um ângulozinho reto, é formado por duas arestas, né? Então nós temos aqui também o ângulo. Essa distância que vai de D até B aqui, ó, PD, é o que a gente chama de diagonal, certo? Uma outra situação também que a gente tem que estar muito atento é essa questão do ângulo externo. Olha, eu tenho um ângulo externo aqui e esse ângulo formado com esse outro aqui, que está interno ao polígono, a gente tem uma relaçãozinha, né? Que relação é essa? Percebam, eles estão numa mesma reta. Então, este ângulo aqui externo mais esse ângulo interno aqui, a sua soma, ó, sempre dá 180 graus, porque eles estão na mesma reta, certo? Então, fiquem atentos a essa situação, porque a gente vai usar em algumas questões aí, para resolver problemas, beleza? Desculpa. A questão agora da nomenclatura. O que é nomenclatura? Nomenclatura é o nome do polígono, certo? Essa nomenclatura, ela vai de acordo com a quantidade de número de arestas por cada polígono. Triângulo tem 3 arestas, então, né? Quadrado, 4 arestas, pentágono, 5 arestas e assim por diante. Então, vocês deem uma olhada numa tabela que tem lá na página 34 do livro de vocês, para vocês observarem algumas nomenclaturas que tem lá. Então, seguindo aí o nosso conteúdo, a gente vai ver agora o que são polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles inscritos numa circunferência, certo? Em consequência disso, o que aparece? As medidas de seus lados e de seus ângulos são sempre iguais. Então, toda vez que disser assim, dado um polígono inscrito, dado um polígono regular, você já vai saber que as medidas internas dos ângulos e as medidas de suas arestas são sempre iguais, beleza? Então, isso é um polígono regular. Vamos ver agora essa condição de existência de um triângulo. Eu posso colocar qualquer medida para fazer um triângulo? Não, de jeito nenhum. Existe uma condição de existência para a gente formar um triângulo. A soma dos dois menores lados desse triângulo deve ser maior do que o maior lado desse triângulo. Oxe, ficou meio confuso. Olha o exemplo que vai ficar mais clara a situação. Ó, eu tenho aqui os dois lados menores, certo? Aí o que o lado maior. A soma desses dois menores, 3 mais 2, tem que ser maior do que o maior lado desse triângulo. 3 mais 2, 5. Então, 5 é maior do que 4. Logo, aqui nós temos um triângulo de boa na lagoa. Agora, se você tiver um segmento aqui, 4, e querer fazer um triângulo com um segmento 2 e o outro 1,5, aí não vai rolar. Não vai rolar porque se eu descer ele não toca aqui, certo? Esse também não vai tocar aqui. Então eles não formam um triângulo. Porque 2 mais 1,5 dá 3,5. E 3,5 a gente sabe que é menor, né, do que 4. Então aqui nessa situação não existe um triângulo. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora algumas observaçõezinhas. Tipo, você tem que estar ligado que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vai ser igual a 180 graus, certo?
E não importa, ele pode ser qualquer tipo, isósceles, equilátero, certo? Retângulo, sempre a soma tem que dar 180. Falou de triângulo, a soma interna é 180 graus. Aí, a nomenclatura desses triângulos, ela varia, certo? Ela é de acordo ou com os lados ou de acordo com os ângulos. Tipo, se eu tenho triângulos e quero fazer a nomenclatura de acordo com o lado, eu tenho aqui um exemplozinho de triângulo com 3 lados iguais. Aí a gente vai chamar ele de equilátero, certo? Se eu fosse agora fazer a nomenclatura dele de acordo com o ângulo, perceba que eu vou ter aqui 3 ângulos agudos. Então, se ele tem 3 ângulos agudos, a gente chama ele de acutângulo. Certo? E assim por diante. Então, dê uma olhada aí na nomenclatura que vocês têm no livro de vocês aqui, ó, na página 35, que vocês vão ver essas situaçõezinhas. É bem tranquila essa tabela, só dá uma lidazinha que vocês vão relembrar toda essa situação. Então, para casa aí, para vocês resolverem, vocês vão fazer as questões da página 36 e 37, certo? E na próxima aula eu faço um vídeo fazendo a resolução de algumas dessas questões. Valeu, boa sorte e até a próxima. Valeu!